Alô, meus amigos do aplicativo Rádio Futebol, o app do Brasil, um grande abraço. Está começando o Boletim da Bola, ao vivo aqui no app e também na rede FPI. Às 18 horas, Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Você sabe que o nosso Boletim da Bola é em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. 1000 móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Pecuária há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas com o app Futebol ao Vivo. E também dos vídeos geolocalizados. Você que é empresário precisa conhecer essa ferramenta. Você vai ficar na frente com o seu produto vendendo, na frente do concorrente e na sua região. Em nome também da Comprecar. Anuncie seu carro na comprecar.com.br. Você sabe que ali anunciou, vendeu. É isso aí. A gente faz sempre no programa aqui um giro pelo Brasil para saber o que andam falando do seu clube, dos portais esportivos. E você gosta de Pois é, sou eu. Vamos lá então pelo giro, pelos portais esportivos, para saber o que andam falando. Palmeiras vai da euforia à frustração em 1 minuto. E agora tenta evitar o abalo da eliminação. Rômulo muda de função no ataque do Atlético do Paraná e vira amuleto. Fernandinho faz o primeiro treino e se aproxima da estreia. Luiz Castro minimiza a pressão e protesto da torcida do Botafogo. Abre aspas. Nada me perturba. Fecha aspas. Turco volta a balançar. E a diretoria se divide sobre a permanência. Conmebol nega recurso do Pavão, que pode recorrer. Esse é o Galo Mineiro. Dorival deixa Everton livre para pensar e fortalecer marcação. Rascaeta se aproxima de marcas históricas no Flamengo. Finanças do Curitiba do ano passado. Um raio-x para entender por que o clube entrou em recuperação judicial e busca sócios para a SAF. Corinthians se representa. O time pode ter novidade contra o Ceará. Newton Drummond se apresenta ao elenco como novo executivo do Santos. Santos se identifica a invasores da Vila e diz que não serão mais sócios. No São Paulo, abre aspas, segunda vez que tenho sorte contra ele, fecha aspas, diz Rogério Ceni sobre Abel após o São Paulo eliminar o Verdão. Grêmio, Roger deve manter o mesmo time. Jeromel fica fora de treino, mas não preocupa. Cruzeiro e Ricardo Goulart. Ficou mais longe de um acordo. A contratação seria, abre aspas, cereja do bolo, fecha aspas, mas sairia do script do Cruzeiro. Douglas Coutinho comemora números com Londrina e mantém foco no G4. Ponte Preta. A Ponte tem menos 2 mudanças. Deve abrir mão de 3 zagueiros para o jogo de Santa Catarina. Guarani defende invencibilidade sobre o Bahia em pleno brinco de ouro nesse fim de semana. Esses são alguns dos destaques que eu vi por aí. Os portais esportivos aqui na internet, a gente destaca aqui na abertura do Boletim da Bola. Boletim da Bola, você sabe, de segunda a sexta, das 9 às 10 ao vivo, no aplicativo da Rádio Futebol. E depois o arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI para postarem na programação no horário desejado. E às 18, o programa repete com ele. Repete com você, Capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Giro pelo Brasil, o que chamou a atenção aí, Hidalgo? Hein? Nosso querido Capitão Hidalgo está chegando aqui. Diga lá, Hidalgo. Me ouvindo bem agora? Agora estou te ouvindo. Muito bem, olha, um grande abraço para você, o Reinaldo, o Gilberto. É sempre um prazer
estar com vocês. A gente vai aprendendo dia após dia e a satisfação de estar empunhando o microfone nessa programação e que tem como uma ideia precípua de encararmos as coisas do futebol no seu aspecto pontual, falar do futebol, a questão do momento que se vive e nem sempre polemizar. Na verdade, nós nunca entramos pelo caminho de polemizar e sim contar o histórico por experiência daquilo que estamos vendo. Então eu inicio esse programa como mote da minha participação. Os companheiros podem até participar, porque sempre aumenta o argumento, ou me facilita depois nessa análise futura, em relação àquilo que eu vi ontem, em relação a Botafogo contra o time do América e Palmeiras contra a equipe do São Paulo. Eu tenho por costume, quando eu estou acompanhando o jogo, eu vivo intensamente o plano tático das equipes, vejo intensamente a qualidade dos jogadores, vejo a atitude dos técnicos de futebol, dentro daquilo que eu sempre entendi como jogador de futebol, que vivi isso, e sempre um estudioso dessa matéria. Jarbas, você tem convido comigo, e eu não canso de dizer que eu gosto de antecipar as coisas, porque falar depois é falar do acontecido, principalmente em termos de resultado. O caso do Corinthians, quando ganhou de 4-0 do Santos, cansei de dizer na transmissão que o Corinthians tinha estragou com o segundo jogo na cidade de Santos, e aconteceu mesmo isso. A caso do Botafogo com o América. O América fez 3 gols em Belo Horizonte, chegou no Rio de Janeiro, entendiam, claro, alguns até para colocar mais pilha, mas esquecendo que não é só colocar pilha, não é só questão de torcida, é saber se há condição do time, do elenco, do técnico, encarar um esquema tático com um time bem armado pelo Wagner Mancini, que tem um ponta, acho que esse ponta, ele é o cara que mais velocidade dá a um time de futebol em termos de Brasil, que é o rapaz, eu esqueci, Manuelzinho, eu não sei qual é o nome do rapaz ali, mas ele dá um trabalho para o lateral esquerdo, lembrando que no futebol brasileiro não tem laterais que saibam marcar pontas genuínos, de ir para o fundo. E o time do América apresenta um jogador extraordinário, ele está lá no cantinho esquerdo, que é o Pedrinho, está lá do lado esquerdo. Que jogador, ele quebra qualquer, como dizem hoje, qualquer linha de defesa. Eu vi o time jogar e vi o desmanche do time do Botafogo a cada minuto que passava, e ainda que alguém dissesse que o Botafogo poderia virar, mas pode virar como? Explicar como para virar. Tomou um gol, estragou com o jogo o time do América e tentaram ainda levar a transmissão, não sei se é para não perder a audiência, ficaram levando, ensaboando de que ainda poderia, não tem jeito. É o caso do Palmeiras, que agora é uma reflexão que eu faço. Sempre valorizei a aplicação do time do Palmeiras. Elenco tem, bons jogadores, excepcionais, não chegaria tanto. Mas o esquema tático adotado pelo Abel, pela falta de um melhor centroavante, mais uma vez eu quero refletir para chegar onde já se foi comentado. Não tem centroavante, ele se atualizava do quê? De uma jogada, às vezes por dentro com o Veiga, que andou machucado, o Scarpa também, uma vez ou outra, mas tinha a saída de bola extraordinária, não abertos, mas em diagonal com o Dudu e com o jogador Rony. E ontem, meus amigos, eu cheguei a pensar o seguinte, vendo o desespero da equipe do Palmeiras. Ele não tem centroavante e não tem no seu departamento alguém que possa, nesse esquema tático, fazer o que o Rony faz de uma forma esplêndida. Até gol de bicicleta fez. O Palmeiras, então, começa a ter um problema, e aí não se discute se valorizou o São Paulo, e acho que quando se ganha do Palmeiras tem que ser valorizado, mas dizer que toda aquela plama, tudo aquilo que a gente analisava de um time de aplicação, existia sim a ideia de uma
aquele contato, né? Conexão, diria, de meio campo com a jogada final. Acho muito bonito a jogada final criada por trás. Bom, o Palmeiras ressente-se. Ontem eu vi, sem o Rony, é outro time. Então, o esquema tático agora do Palmeiras, sem centroavante, nessa janela, o Palmeiras tem que pensar muito, porque ele tem tendência de não ser mais o time fantástico de ganhar todos os jogos. É o caso que está acontecendo com o Galo Mineiro, só que diferente. Acho que o Galo tem time, tem bons jogadores, mas não está tendo a voz de um técnico que anda muito intranquilo e a própria torcida já entende que é hora dele deixar o clube. Situação de momento que eu pontuo aqui, claro, quero ouvir os companheiros, né? Vamos sim. Capitão Hidalgo, abrindo aqui o nosso boletim da bola, estou com o Gilberto Costa, com o Reinaldo Costa. A verdade é a seguinte, o time mesmo sendo campeão, né, o querido Reinaldo Costa, tem a sua fragilidade. Não é, Reinaldo? Tá me ouvindo aí, Reinaldo? Bom dia, estou te ouvindo. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom, o pós-jogo, conforme diz o Quetão, é sempre fácil você falar, né? Agora, você dizer alguma coisa antes do que pode acontecer dali a 15, 20 minutos, meia hora, não é querer adivinhar. Não dá para adivinhar futebol. A única coisa que você pode estabelecer é o seguinte: o Palmeiras é mais time que o São Paulo? É mais time que o São Paulo. O Palmeiras joga melhor que o São Paulo? O Palmeiras joga melhor que o São Paulo. Lógico. Agora, o surpreendente é que o Palmeiras Palmeiras achou, que já não ia nem para pênalti. Dá mais um placar com 10, 12 minutos com 2-0, aí não é que ele dormiu em berço esplêndido, não é que ele ficou na dela. É que o São Paulo teve uma reação, olha, eu diria até que não foi uma reação organizada, certo? O São Paulo, no segundo tempo, foi para cima e chegou a amedrontar o Palmeiras até chegar à marca do pênalti. Agora, se eu fosse contar uma história aqui para o ouvinte, sextou, hoje é sexta-feira, se a gente chega aqui e fala, olha, gente, o São Paulo ganhou a condição de ir para os pênaltis, marcando um gol, virando o placar contra o Palmeiras, 2-1 e tal, e nos pênaltis o Veiga perdeu 2 pênaltis, então ninguém ia acreditar. Porque hoje o descontentamento do Palmeiras é grande, do torcedor do Palmeiras é grande, como o descrédito também é muito grande. Meu Deus do céu, será que o meu time já está começando a cair? Será que já ganhou, chegou no limite de ganhar tudo e agora vai começar a cair? Será que não sei o quê, do campeonato, ele vai cair muito, coisa que aconteceu com o Flamengo, que aconteceu com o próprio São Paulo? Esse descrédito cai na cabeça do torcedor. O torcedor começa a se preocupar e preocupa também o elenco. Até porque o Palmeiras, no jogo de ontem, perdeu um daqueles que tem sido o maior resultado, o maior termo de vitórias do Palmeiras, que é o Rony. O capitão não tem palavras para dizer acrescentar mais do que disse o capitão. O Palmeiras ficou sem ação na frente, sem o Rony. Esse cara joga muito para o Palmeiras, trazendo vitórias, trazendo resultados significantes, com gol de bicicleta, com posicionamento diferente de centroavante, fazendo gol de fora da grande área. É um dos poucos caras que chuta para gol, é um poucos caras que quando o meia pega na bola, o meia sabe onde é que ele vai estar, ele sabe onde é que ele vai poder ficar. E ontem o Palmeiras não teve esse tipo de jogador dentro de campo. Então eu não sei, eu prefiro ver de que maneira o Palmeiras vai jogar o próximo jogo, não sei nem contra quem é. Depois dá uma olhada pra mim, Jabes, contra quem é. Mas a verdade é que, bicho, com um pênalti... Ele joga na segunda contra o Cuiabá. Esse Cuiabá também, vou dizer uma coisa pra você, o Cuiabá gosta de... Esses times emergentes são terríveis. Você não sabe o que você fala desses times emergentes, né? Onde é lá? Lá no Pantanal? Allianz Parque. Segunda-feira, 8 da noite. O que eu vou falar do Cuiabá? Eu falo uma coisa contrária aqui, o Cuiabá vai lá, crava o Palmeiras. Vai esperar. Time, tudo aquilo que é emergente, você tem que esperar um tempo, dar um tempo. Mas eu acredito que o torcedor começa a colocar a pulguinha atrás para começar a pensar assim, poxa vida, será que o meu time vai começar a cair? Nós perdemos a classificação da Copa do Brasil dentro de casa, com o Veiga perdendo 2 pênaltis. A cabeça do torcedor fica bagunçada. Agora, o Palmeiras ainda é um dos
se não o melhor time do futebol brasileiro. Com o seu Flamengo aconteceu isso também, né, Reinaldo? O Flamengo tinha uma... Aconteceu, mas o Flamengo teve uma situação diferenciada. O Flamengo primeiro perdeu tudo aquilo que tinha que perder porque o técnico foi embora. Sim. O técnico foi embora e eu gosto de técnico, não sei, eu posso estar errado. O Gilberto tem até credenciais para falar isso aí, e o próprio capitão. Eu gosto de técnico que fica na beira do gramado, chamando a atenção do jogador. Eu me lembro de um jogo, o Flamengo estava ganhando de 4-0, não sei se foi do Corinthians, de quem foi um time grande aí, e o menino do Flamengo no meio de campo, o Arão pegou uma bola, começou a fazer firula lá, o JJ chegou na beira do campo, foi o Arão. Ele deu uma bronca no Arão, ganhando de 4-0, faltando um minuto para terminar o jogo. E ele na beira do gramado. Eu não gosto de técnico passivo, não, né? Sabe? Como é o Joel, como é o... Sabe? Eu não gosto do cara que fica só olhando, não. Eu gosto que o cara seja incisivo, agressivo, não sei o quê e tal. Não aqueles que ficam assim, sabe? 4, 2, 1, 1. Não. É aquele que grita mesmo com o jogador. Que às vezes até invade o gramado. Eu sou meio Strick, sabe? É que você não conheceu o Strick, Jefferson. Eu sou meio Strick, eu sou meio, sabe? Meio assim, atabalhoado para dirigir o cara. Tem que xingar mesmo o cara e chamar a atenção do cara, não desviando a atenção dele. Sim. Mas o que aconteceu com o Flamengo, não estou dando desculpa, não. O JJ foi embora, perdeu. Olha a palavra que eu vou usar. Olha, faz tempo que você não ouve isso, hein, capitão? Abre aspas. Faz tempo que o Gilberto... O Flamengo perdeu o elan. Lembra disso? Perdeu o elan. O time perdeu o elan. Ok, Dogo? Ok, Dogo? Procurar o que no Google, hein? Que é elan? Ô, Jairo, Roberto, vou aproveitar esse gancho, né? Como dizem, né? O Reinaldo falou, eu não gosto de técnico que fica quietinho ali na frente né, do jogo, de pé. Eu dou, hein, do Luiz Castro, técnico do Botafogo. Esse então do só Botafogo. Para ele, não tem ação nenhuma ontem. Verdade. Ô, Giba, ô, Gilberto Costa, o Renato falou desse treinador, você como jogador de futebol como era, né? Você gostava do treinador que ficava gritando ou aquele cara que dava só sinais assim, hein, Giba? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Capitão Hidalgo, Reinaldo. Não. Veja só, o treinador, quando ele está ali para trabalhar, é igual você, jogando. Sim. O cara errava, porque eu não chiava com o cara que errava, eu chiava com o cara que estava jogando errado. O cara pode errar, ele não pode jogar errado. E o treinador está ali na beirada do campo para fazer. Às vezes o cara quer ver ontem. Eu estava assistindo um jogo, o zagueiro dominou a bola e tentou dar por baixo das pernas do ponta, pô. O cara roubou, cruzou, a bola saiu, depois ele levantou a mão pedindo desculpa. Pô, quem pega na volta é anzol. Boa essa frase aí. Ô, Giba, e jogador de futebol é tão malandro no bom sentido. Aqui no bom sentido. Ele sabe quando o técnico também manja alguma coisa e quando o técnico não manja nada. Não, temos uns enganadores aí que fica na beira do gramado. Às vezes o cara fica gesticulando, vai por meio, bola, fica na frente do zagueiro e tal. Aí o cara lá dentro que sabe o que está acontecendo na realidade, ele deve estar xingando a pessoa. Esse cara não sabe nada. Aliás, aí na pandemia, né, Reinaldo, que não tinha torcida, o que a gente ouviu desses treinadores aí? Os berros, não é? Nossa senhora. Teve técnico que gritou até nome de jogador que não estava nem no jogo. Pô, marca monumental, ele estava no banco, nas costas dele. Verdade. Eu vi um jogador na beira do gramado, até estava narrando esse jogo na CBN de Campinas, eu lembro que foi Guarani, o Ponte, o jogador na beira do gramado falou, e a câmera foi lá, aí falou assim, lembra, Giba? Ô professor, mas vou entrar no lugar de quem? Que lugar que eu vou entrar? Porque 5 alterações, o cara se perde, né, Giba? Não sabe nem onde vai entrar. Não, isso é. E hoje tem aqueles negócios que você põe o número, né? Eles deviam mudar, né? As cores, que nem estava jogando Palmeiras e São Paulo, vai fazer as substituições. Os dois verde, podia ter um verde. Na placa, né? Você diz, né? Uma vermelha, outra verde, você sabe quem vai entrar, é o cara do São Paulo, porque ele está com a placa vermelha, aí depois está com a placa verde, isso aí podia se mudar. Agora, falando, o treinador, ele está ali no banco, ele tem que gritar.
porque o cara tá jogando errado, às vezes dá pra fazer uma figura para trás, às vezes... eu tinha essa visão e o Negreiros uma vez falou aqui, às vezes o cara acerta o passe, mas ele jogou errado. Sim. Como é que é isso? Ele tem que... não, tem eu de um lado e Pelé do outro. Ele dá um passe para mim. Pô, ele acertou o passe, mas ele errou. Ele tem que dar pro Pelé que vai fazer o gol. Entendeu? Entendi. Você vai dar... Giba, e tem aquele treinador que o time devia tanto, que o técnico gritou pro jogador: Fulano, sai para receber! Sai! Correr no caixa. Eu gosto do treinador que tá ali gritando, incentivando, dando dura, porque ele sabe que ele tem que dar dura em alguém e ele tem que incentivar alguém. E às vezes o jogador, ele se perde um pouquinho na marcação, ou ele deixa um pouquinho a desejar, então ele tem que chamar para vir ali. E eu quero destacar ontem a coletiva do Rogério Ceni. Ele foi sensacional, calmo, e ele falou, o treinador, ele precisa saber quando o time dele também perde, porque eu dei sorte 2 vezes contra ele. Se ele acha que é sorte, tudo bem. Sensacional a entrevista dele. Não importa como ele ganhou, o importa é que ele se classificou. E no futebol hoje está sendo assim. Ô, Giba, aí no Santos tem um fato, já, deixa eu me lembrar aqui, Sim. Não sei se o Gilberto vai lembrar, se o Capitão vai lembrar, houve um desrespeito, houve um desmando, né, num jogo, eu estava fazendo esse jogo, não estou lembrando quem, do Santos, e eu não sei se foi o Paulo Henrique Ganso, que foi para ser feita uma alteração, Isso. e era para ele sair, e ele falou, não, eu não vou sair, não. Eu não saio, não. Troca outro. Vocês estão lembrados desse fato? Foi com ele mesmo. Foi um lance. Foi o Ganso. Foi escanteio. Lá foi um escanteio a favor do Santos. E ele foi lá... Você lembra desse, Dalgo? Desse lance aí também, Dalgo? Foi o Dorival Júnior. Isso. Dorival Júnior, treinador, isso. Ele falou assim, não, que eu não vou sair. Dorival Júnior. E o Dorival ia tirar ele... E ele olhou para o banco, levantou a placa 10, ele fez que não ia sair, ele chutou a bola, ele bateu o escanteio para fora e falou que não ia sair, e o Dorival trocou outro, não trocou ele, trocou outro. Se eu sou treinador, eu mando parar. Se eu sou treinador, eu mando parar o jogo e ele vai sair. Ele matou o cara. Ele matou o cara. Não pode, jogador também não pode chegar tanto, né? Porque o jogador, quando sai, também, né? O jogador, quando sai, ele pode ficar nervoso, porque ele quer jogar. Só que ele tem que respeitar quem está entrando. E se ele não respeita o treinador, ele tem que respeitar quem está entrando. Por falar em sair ou não, ô Jabas, posso contar uma nova aqui? Claro, fica à vontade. Bom, foi aprovado nos Estados Unidos uma nova regra para o futebol norte-americano. Eu gostaria até de saber se não é uma denominação, uma orientação da FIFA, mas foi aprovada e já está em evidência a nova regra nos Estados Unidos. E ontem eu fui deitar com isso, que eu estava lendo uma reportagem do jornal, pensando a respeito disso. Eu gostaria que o Gilberto, você, Jaba, e o capitão pudesse falar a respeito. A partir de agora, nos Estados Unidos, na Liga dos Estados Unidos, na Confederação Liga dos Estados Unidos, vai acontecer o seguinte nas partidas de futebol. Jogador de futebol que cair machucado e que entrou o departamento médico no gramado, ele é retirado e fica 3 minutos sem voltar para o campo. Inclusive o goleiro. Opa. Já é regra nos Estados Unidos. Inclusive o goleiro. Isso não está sob teste. Isso não está sob teste, não. Sim. Isso já é regulamentado no futebol dos Estados Unidos. Então, fulano de tal caiu lá. O goleiro, isso aí é para arrebentar com o goleiro mesmo. Então, o cara caiu, está machucado, tira o goleiro, saca, vai ficar lá fora 3 minutos, só volta depois de 3 minutos. Aí o cara já perguntou na entrevista lá, né? Sim. O repórter norte-americano perguntou, mas então se o goleiro vai sair em 3 minutos, o técnico pede a substituição dele, de imediato. Vai ficar fora 3 minutos, depois dos 3 faz a alteração. Então, 3 minutos fora do campo, fora de ação do jogo, o time fica com 10. Ou fica com 9, ou fica com 8 casos de cair, o que tiver que cair lá dentro. Então, a cera está indo para o espaço, meu amigo. Esse tipo de
de situação no futebol está indo para o espaço. E olha, e quem botou isso aí foram os americanos, amigo. Os americanos do norte. Sim, né? sim. Eu cheguei a uma resolução, não sei se eu estou certo, que é uma boa. Eu acho que é uma. Acho não, tenho certeza de que é uma boa. O juiz para o jogo, entra a maca, tira, põe para fora, 3 minutos fora. Acabou a cena. O quarto árbitro lá que marca um tempo que ele vai ter que ficar fora, vai arranjar uma placa lá que ele pode voltar, azul, amarela, cor-de-rosa, sei lá, já está liberado para poder voltar, ele pode voltar. E já é regulamentado nos Estados Unidos. O futebol normal, né? Não o soccer lá, como eles falam, aquelas trombadas doidas, né? É o futebol normal. É o futebol normal. Bom, a cena acabou, Edal. Então aí, ó, resolveram o problema. Eu achei maravilhoso. Vai aparecer mais um profissional para ficar do lado do VAR ali, mais um cara na cabine, Edal. Não é? Olha, eu vou dizer uma coisa, se você pensar bem em nome do futebol jogado, praticado e para o público, bom, o americano é fantástico para isso, né? O americano, ele quer igualdade, ele quer movimento, ele não gosta de sacanagem. Você vê aí até o futebol, que é o maior deles, né? O basquete, no caso NBA, eles dão, antes de começar a competição, eles dividem, eles dão uma qualidade para todos os times, né? Não pode um time ter a seleção, um fica aqui, capitão, um time... Pois não. Só deixa eu explicar melhor aqui que acontece o seguinte, preste atenção. Fica. Não é que o departamento médico tem que entrar no campo, não, é a interpretação do árbitro, porque numa dessa, o cara cai contundido, ele cai no chão, quando o árbitro chega perto dele, ele levanta e se põe de pé. Não, senhor, caiu, ficou ali no chão, levantou fora, 3 minutos lá fora. Acabou o teatrinho. 3 minutos lá fora. Não tem esse negócio de o árbitro chegou perto dele, ele levanta e vai continuar o jogo, não. Caiu, já pode preparar para poder sair. Só vai ficar, ele levantou, pode sair 3 minutos lá fora. 3 minutos lá fora. Ótimo. Não tem que ficar lá dentro, não. Ou vai ser um cai, levanta e cai toda hora, né? Então não, você vai ficar 3 minutos lá fora. Verdade. Eu não sei se caracterizaria, no caso, quando abre aqui o supercílio, eu acho que vai ser a mesma coisa, mas aí não é aquela tendência de fazer cera. É mais o supercílio que... Mas dentro da regra, o cara com supercílio ou não, ele sai e fica o tempo... Ele tem que sair. Eu acho que o futebol vai ficar mais rápido, não vai ter encheção de saco, né? Rodinha de jogadores em cima do árbitro. Pode melhorar, por que não? Por que não fazer um teste desse? Hoje o Arthur não está com a gente aqui para falar como seria fisicamente, né? Eu vou pelo outro lado também. Diga, Giba. O cara hoje toma, e a mais que o VAR, que ele não se mete nisso. Hoje, ele chega pelo lado, ele toma uma porrada no peito, ele cai no chão. E ele fica lá no chão com o olhinho aberto, outro fechado, para ver o time dele atacado. O time dele é atacado. Daqui um pouco, quando a bola está sem perigo, o árbitro para o lance. Isso daí o VAR podia se pronunciar no orelha do juiz e falar: foi nada, foi no peito, segue o jogo. Não precisava tirar ele 3 minutos. Fica o jogo correndo e deixa ele levantar sozinho, porque muitos caras levantam e saem correndo sozinho para poder ir. Então hoje está muito assim, como eu falei no programa anterior, 10 minutos é só confusão, um empurrando o outro. E outra coisa que podia mudar também, você já reparou que um empurra o outro, o árbitro vai lá e ele só dá cartão amarelo para quem começou a briga, quem brigou depois não ganha. Outra coisa que eu não gosto, quando o árbitro vai separar os jogadores brigando. Interessante. Eu não gosto disso. Eu acho interessante. Eu conversava com o Luiz Flávio aqui no supermercado a respeito disso. Vocês prestaram atenção que quando 2 jogadores começam a se estapear, começam a brigar, o árbitro entra no meio? É, isso aí. Parece luta livre. O árbitro entra no meio? Eu, por mim, deixava o pau quebrar na hora que chegasse segurança, que chegasse a patrulha da esquina, o inspetor de segurança, que você botasse os 2 para fora. O árbitro não tem que participar da briga, não. Não. Rei, você já viu na Europa? O árbitro, ele se afasta e fica olhando o que acontece. Isso. Por isso que aqui o árbitro brasileiro, ele dá muita conversinha pro jogador. Na minha época também, quando eu ia para cima do árbitro, ele falava: Gilberto, por favor, deixa eu apitar. Eu falei, deitei nele.
Então, isso daí é uma cultura. Não, é uma cultura. É verdade. Então, Tem razão. deu uma confusão. O quarto árbitro aqui é o que faz maior confusão. Ele sabe que o árbitro está errado, ele vai lá e vai contra você. Vai contra você. E hoje aqui, o cara vem lá fora, ele não faz isso. Ele vem aqui, ele faz tudo o que ele tem que fazer. Aí ele vai lá para fora e fica pianinho. Aqui ele tá isso. Ele sabe. Ontem no jogo, ele já tinha tomado o cartão amarelo. Ele deu uma bronca no árbitro e o árbitro contemporou porque já tinha amarelo para não expulsar. Aí o cara que está comentando... Isso, aí o cara que está comentando a arbitragem, ele fala assim, mas ele tem que levar o jogo na mão, ele é experiente, porque se ele começar a dar cartão para todo mundo, ele não termina o jogo. Quer dizer, parece no nosso tempo, né, Hidalgo? Dá uma porrada no cara antes dos 10 minutos que o juiz não expulsa. É real. Real isso aí. Eu convivi no campo, puxa, muitos anos, né? E teve um árbitro, nem vou falar o nome dele, era bem polêmico, né? E tinha um cara enchendo o saco lá, mas já estava perdendo de 3, 4, né? E ia toda hora falar com ele, falar, olha, você acha que eu vou te expulsar? Não vou te expulsar, não. Você vai ficar até o fim passando vergonha aí com essa goleada. Boa. Capitão, vai ficar passando vergonha. Capitão, Corinthians e Comercial no Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Isso aí em 83. Sim. Não. No campo do Palmeiras, o Corinthians jogou? Tava com show lá, tal, nós jogamos no Parque Antártico. 11 horas da manhã. E antes disso, o time não querendo nada do Corinthians, um Sol, Sócrates, Zico, Sócrates, Zenon, Ataliba, Casagrande, Dunga, De Leon, e o time não querendo nada. Nossa, aí, Gilberto Costa. Não, eu tava no Comercial. Ah, tá. O meio de campo era eu, Ney Pandolfo e aí o Turi. Paulinho Massariel, centroavante. O time era bom pra caramba. Paulinho Pereira, lateral direito. Aí nós estávamos jogando, tal. Aí o seu Zé chegou e falou assim: eles não querem nada. Vão partir pra... Eu falei, seu Zé, eles não querem nada, seu Zé. A gente também não quer nada. 0-0 aqui tá bom demais. Vamos lá. Começamos a jogar 1-0 para nós, 3-1 para o Corinthians. Se deixa eles quietinhos, a gente fica quietinho. Aí, 10 minutos de jogo, do Cídio apitando o jogo, aí o Ney Pandolfo ganhou uma bola. Eu falei, Ducílio, pelo amor de Deus, você podia xingar ele com a mão para trás. Você não poderia falar, Ducílio, e levantar o braço. Você estava jogando ele contra a torcida, ele te expulsava. Você podia ele mandar para aquele lugar com o braço para trás, estava tudo certo, parecia que ninguém sabia o que estava dizendo. Mas era uma filosofia dele certa. Aí eu falei, Ducílio, pelo amor de Deus, o Corinthians não precisa de ajuda. Ele olhou para mim e falou assim, tu quer vir aqui em São Paulo com essa meleca desse teu time e ganhar do Corinthians aqui? Tirava uma onda, né? Que coisa legal, olha, cara. uma coisa... Não, mas a gente... Entendeu? O cara cabeceava a bola, e falou assim, vai furar. Sério. A gente num contexto novo... Eu não tô te vendo, Renato. Agora sim tô te vendo. Economizar, a gente num contexto novo do futebol, a gente procura economizar, arranjar meios de economizar alguma coisa do futebol para que tenhamos mais bola rolando do que mais truncagem para que tenha mais futebol rolando. Eu, por exemplo, então não é melhor acrescentar muita coisa, não, senão complica a situação, mas eu mudaria uma coisa no futebol. Não sei de que forma, não estou querendo inventar ser professor Pardal, não. Mas os acréscimos do futebol, uma partida de futebol, eles ficassem por conta, não daquele que fosse o árbitro, ou do quarto árbitro, ou do delegado da partida, ou do cara do VAR, e que fosse mostrado, que fosse... Como o mesário. Antigamente, eu já fui mesário, você sabia disso? Eu fui mesário de futebol. Eleitoral? Eleitoral não, né? Tudo bem. Se você pode, hipoteticamente falando, que essa
fosse mostrada no vídeo. Então, se é o quarto árbitro que vai fazer essa marcação, põe lá, não sei de que maneira. Aí, tecnicamente, não me pergunte, que isso aí não é problema meu. Então, a bola parou, uma falta, apareceu o reloginho lá, um reloginho que não fosse o do árbitro, para marcar o que teve de paralisação. Não é interpretativo. Não é interpretativo. É nem casuístico. É simplesmente parou a bola, o juiz parou a bola, a partir de então você conta o tempo que está parado. E você fizesse uma mostragem em vídeo dessa paralisação. Por que você diz isso, Reinaldo? Porque no jogo do Flamengo com o Atlético, por exemplo, o senhor, como é que chama ele? O senhor Sampaio lá, o senhor Ivo Sampaio, depois dos 45 minutos, ele voltou atrás 3 vezes. Ele deu 5 minutos, ele deu 6 minutos, ele deu 7 minutos, aí na quarta vez ele deu 8, depois modificou para 9 e não deu os 9. Nossa. Ele parou com 50 e ainda vai burdoado. Que é isso? Verdade. Ô, Giba. Então, ele parou o jogo, ele acrescentou por 4 vezes e não cumpriu as 4 vezes. Então, se nós tivéssemos um reloginho lá, sei lá, eu estou dando um exemplo aqui, não estou dizendo que vai pro vídeo. Isso aí é problema de quem... Parece que o narrador é mentiroso, né? Vamos a 50. Acabou. Mas nem o hábito dá. Não é. Eu peço, Giba, pro Reinaldo refazer a ligação dele, que tá picotando. Ele refazer o contato dele com a gente aqui. Tá picotando o seu áudio, Reinaldo, não conseguiu te ouvir aí. Refaz, por favor, a ligação aí. O que você ia completar, Giba, por favor? 45 mil. Aí apareceu lá, quase eu que houve do Atlético, não, a mesa, o VAR, o representante da arquibancada. O Reinaldo cortou o som aí, eu tô falando, travou ele aí. Nem um hábito dá. E você pega os hábitos hoje, que estão comentando, ele fala assim, tu vê, eles mesmo falam, é melhor terminar do que complicar. Aquela operação não leva 1 minuto. Vamos falar bem do hábito, não vamos falar, vamos esperar. Você faz 5 alterações, já são 5, ninguém dá isso. Verdade. Eu tô travando aí. Refaz a ligação, por favor, Reinaldo. Pra gente continuar o papo com você. Completa, Giba, o que você tava falando? Nenhum hábito dá, porque quando ele dá, pode ver, ele dá 5 minutos, ele termina com 4:30 e pouco, 4:20 e pouco. Ele não termina. E outra coisa, você pega os hábitos mesmo, que hoje fala, ele fala assim, Gilberto, não fala bem do hábito, não elogia, espera terminar. E quando ele dá, ele termina antes para não se complicar. Eles mesmo falam isso. Sim. É verdade, é verdade. E a maneira que o jogador também tem chego no árbitro, é o que você falou, colocar a mão para trás e para demonstrar respeito, mas não adianta nada, ele solta o verbo, né, o Gilberto? E hoje o árbitro, ele dá um gol, ou dá uma falta, ou dá um pênalti, ou não dá, para o lance, ele vai lá no monitor olhar. Vai 40 jogadores atrás dele. Verdade. Ontem o árbitro ele falou pro zagueiro do São Paulo ficar dentro da área e não passar da área. O zagueiro foi até perto do VAR lá. Grande verdade, é verdade. Deixa eu ver. Conseguiu o contato de novo aí, Reinaldo? Deixa eu ver. Eu tô aqui. Beleza. Acho que melhorou. Às vezes a internet dá uma oscilada. Bonito isso também, né? Dá uma oscilada. Agora, com relação ao que aconteceu no jogo de ontem do Palmeiras, né, que foi fora da Copa do Brasil, em termos de dinheiro, né, Reinaldo, para um clube contra o Palmeiras, você acha que abala um pouquinho, fica fora desses valores aí astronômicos? O Palmeiras perdeu 4 milhões ontem. Palmeiras, 4 milhões. Pelo aquilo que a presidente do Palmeiras tem estabelecido, por aquilo que ela tem falado, 4 milhões para ela não significa nenhum abatimento financeiro no caixa do Palmeiras, né? Sim. Agora, são 4 milhões que numa somatória vai dar quase que 90 milhões numa Copa do Brasil. De grão em grão a galinha enche o papo. O Palmeiras deixou de ganhar 4 milhões, mas não mexe muito não. Para o Palmeiras, acredito que não, até porque ela deve haver algum desmentido. Se uma pergunta dessa for feita para ela, ela vai dizer, não estamos pensando no dinheiro, nós estamos pensando, era na classificação do time. Isso para nós, lógico que ela vai dizer isso. Não com esses termos, né? Sim. Não com essa arrogância, vamos dizer. 4 milhões para o Palmeiras hoje, farinha no saco. Hidalgo? Não é o caso do Curitiba, né, Hidalgo? Olha, eu quero valorizar as equipes que estão classificadas
Eu vou dizer uma coisa, como o Reinaldo disse, pode ser que não sirva tanto para o Palmeiras, sempre serve, mas você imagina para um Fortaleza, para um Atlético Goianense, para um América de Minas, para o Atlético aqui também. Você imagina o Atlético Goianense ganhando esse dinheiro aí, quase 4 milhões, não é isso? Tudo ajuda. Aí é que é a coisa mais bonita. Ganha pela qualidade no campo. Eu já expliquei aqui que não adianta a divisão. Aliás, ninguém fala mais da Liga, né? Parece que vinha uma Liga, já morreu, ninguém fala. Sumiu. Porque... Vamos ver se eu acho alguma coisa quando vocês falam aí. Não tem, veja bem, não tem conceito. O Corinthians teve um ano que ele tirou em 12º e ganhou mais dinheiro que todos. E a produção no campo? Então deveria ter um pouco mais de isonomia. Mas eu parabenizo, hein? Essas 4 equipes que chegaram. Você vê, o Palmeiras está fora, hein? Mas o Atlético Goianense está dentro, o Furacão está dentro, Fortaleza está dentro e o América de Minas. Acho muito bacana a gente valorizar essas equipes que estão chegando. De repente a gente São 6, né? O Palmeiras, São 6, né? Eu não estou preocupado com o Palmeiras. Claro que a gente sabe que o Palmeiras tem todas as condições de se recuperar em qualquer torneio. Mas essas equipes lutam pela falta de uma melhor condição financeira. Então eles estão buscando no campo a realidade do que teria que ser o futebol. Pela prática no campo e não pela tradição. Agora, são 6, né, capitão? São 6, né? 6 equipes Atlético, que já... Isso. São Paulo... Não, estou falando das equipes, né? Agora não estou falando do São Paulo. Sei. Não. Desculpa. Agora, São Paulo, Flamengo, Fluminense. O Fluminense até poderia entrar nessa, mas não. Eu prefiro falar do Goianense, Fortaleza, Furacão e América. Quartas de final. Nós vamos ter 8 equipes. Sim. E aí, não é que eu vou alijar eles. Não, eles têm muito mais condições. Mas eu quero parabenizar, Gilberto deve estar acompanhando esse meu raciocínio, você também, Rei Jarba, que eles ganharam no campo essa condição. Isso que é bonito. Verdade. Você imaginou essa diretoria, deve ter feito uma reunião, gente, nós precisamos ganhar isso daí abertamente. O clube precisa de dinheiro, vocês também. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um prêmio maior para vocês, tudo valoriza. E o time está aí, você imaginou que bacana? América, Fortaleza, Atlético Goianiense. Antigamente não tinha nada disso, né? Para você entrar no rol aí, para uma disputa de qualquer título, que é isso. Tá faltando no meu aqui. Atlético, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, América, Fluminense. Você diz os classificados? Você tem Atlético Goianiense? Tem aqui os classificados. Atlético Goianiense, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, América, Fluminense. Flamengo. Tá faltando um. Flamengo. Que time que tá faltando? Fluminense, Flamengo, aí? Tem 7 aqui. Atlético de Goiás, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, América e Fluminense. Furacão. Atlético Paranaense. Ó, Atlético do Paraná. Atlético do Agora, Paraná. terça-feira, 1h30 da tarde, o sorteio para definir os jogos e mando de campo. Opa, isso é importante. Mando de campo. Isso é Aí importante. é que a roda Aí isso é importante. Então, detalhe, nesse sorteio, não tem aquele negócio de pote 1, pote 2, não. Agora são elas por elas. Vai, tira aqui, esse aqui contra esse aqui contra esse aqui e tal. Bom, não tem esse chaveamento mais agora, né? Vamos ver aqui, o que pode acontecer, hein, capitão? Vamos pensar sempre, sem desmerecer qualquer time que eles estão classificados nas mesmas condições, ganharam no campo. Nós temos, por exemplo, eu vou dizer, sem medo, os bons jogos. Flamengo e Corinthians. O que você quer dizer com bom jogo, Reinaldo? É quem tem mais nome, quem tem mais não é rivalidade, quem aparece mais no cenário. Lembra, Flamengo, quem tem mais garrafa vazia para vender. Assim. Quem tem mais garrafa vazia para vender. Flamengo e Corinthians, Flamengo e Fluminense, Flamengo e São Paulo, Fluminense e São Paulo. Uma pegada boa, hein? Vamos fazer uma escala aqui, capitão, por gentileza. Bote na ordem cronológica técnica aí os competidores Gilberto e capitão. Agora eu peguei vocês, hein? Vamos lá. Qual seria, de 1 a 8,
a colocação que vocês fariam. Qual seria a colocação? Vai lá, 1, então. 2, 3. Eu falo primeiro. Eu falo primeiro. Eu gostaria que jogasse os clássicos, os grandes jogos. Aí daria chance para Atlético Goianiense, Fortaleza, Atlético Paranaense e América. Tomara que caia Corinthians e Fluminense, entendeu como é que é? São Então, Paulo numa escala técnica de 1 a 8, quem seria o 8º time, na sua opinião? Desses aí, Atlético de Goiás, São Paulo, Flamengo, qual seria o 8º? Vamos chegar de 8 a 1. Seria América. quem? Atlético de Goiás? O América. O América. Vamos lá. O Giba falou América. Você fala o quê, capitão? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, São Paulo, Fluminense, Flamengo e Corinthians. Tá. Bom, primeiro que a gente torce que dê um São Paulo, Fluminense, Flamengo e Corinthians, aí... Não, eu não digo jogo. Eu digo uma classificação. Vamos lá. Eu coloco o Atlético na cima. Eu ficaria com o 8º lugar Goianense, 7º Fortaleza, 6º América, colocaria aí aí tá difícil. Aí entre São Paulo e Fluminense deve cair 2 lá. O 5º. Colocaria aí o Furacão em 5º, e aí os 4 na frente, né? Quer dizer, colocaria Flamengo nesse momento, Flamengo, Flamengo 4? Paulo e Corinthians, 4, Atlético 5, Furacão 6º, Fortaleza 7º e Goianense 8º. Então, vamos repetir. Quem seria o primeiro? Primeiro seria Flamengo. Flamengo. Segundo? Segundo, Fluminense. Fluminense. Terceiro? Terceiro, eu colocaria São Paulo. São Paulo. Quarto? Corinthians. Depois eu colocaria... Quinto, Atlético. Furacão. Atlético do Paraná. América. Fortaleza e Atlético Goianiense. Você colocaria quem, Gilberto? Primeiro. Eu vou na mesma linha. Flamengo. Fluminense. São Paulo. Eu tiro o Corinthians aí e ponho o Atlético Paranaense. Aí depois eu venho o Corinthians. Aí eu ponho o Atlético Goianiense, o América e o Fortaleza. Nossa, Sétimo, América. Você não perguntou, mas é igualzinho do... Eu vou no Gilberto também, vou no Gilberto. Igualzinho do Gilberto a minha relação aqui. Né? Igualzinho do Gilberto, muito boa. Essa seria, capitão, nessa sua formação, apenas com alteração do Gilberto e do Jarbas, colocando na 4ª colocação. O capitão colocou o Corinthians, o Gilberto e o Jarbas colocaram o Atlético do Paraná. Em 5º, o Corinthians, e o capitão colocou o Atlético do Paraná. Essa seria, vamos chamar de lógica. Flamengo, primeiro. Segundo, Fluminense. Terceiro, São Paulo. Quarto, Corinthians. 5º, Atlético do Paraná. 6º, América de Minas. 7º, Fortaleza. 8º, o Atlético Goianiense. Essa é uma lógica do que é hoje. Aparentemente sim. Final. Vai mudar muito o semifinal, porque aí caem desses 4 de cima, se cair 2 clássicos aí, caindo 2 clássicos, vai abrir uma grande chance para esses 4 de baixo. Então, dessa primeira etapa, depende essa conversa que nós vamos ter, já nessa reunião, que eu não sei que dia que vai acontecer. Terça-feira. Sexta-feira. Aí a gente pode tomar uma base, porque aí cai, algum grande aqui de 1 a 4 deve cair, porque cai um contra o outro. Dificilmente eles 4 vão pegar as 4 que nós estamos colocando lá na parte de baixo. Acho que é isso aí. Quer dizer, no sorteio, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Corinthians, que são os 4 primeiros, eles podem pegar. O Flamengo pode jogar contra o Atlético do Paraná, pode jogar contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o próprio Corinthians. Mas vamos chamar, sem desrespeito, a classe mais um pouquinho inferior, do 5º para baixo. O Atlético do Paraná é um baita de um time, está jogando barbaridade. Muito. Mas Atlético, América, Fortaleza e Atlético de Goiás. Ou seja, para esses times, vamos classificar o Atlético do Paraná entre os grandes? América, Fortaleza e Atlético de Goiás seriam os times que esses grandes gostariam de pegar? Boa pergunta, hein? Deixa eu saber do Hidalgo aqui. Boa pergunta, hein, Hidalgo?
Abertamente. Claro que eles estão torcendo por eles. Ninguém quer jogar clássico de cara, né? Que é pelo menos a terceira rodada. São Paulo e Fluminense. Fluminense e Corinthians. Ou Corinthians contra São Paulo. Fluminense e Flamengo. 2 caem, né? 2 vão cair. Aí entram 2 desses 4. Entendeu, Reinaldo? Desses grandes aqui, se saírem já jogando clássicos, dá uma conotação diferente essa Copa do Brasil. Por exemplo, cai lá. Aí sai o Corinthians, me parece, Corinthians e o São Paulo. E dá a impressão, porque o Fluminense cresceu muito, aí sairiam Corinthians e São Paulo. Só ficaria aí, então, o Flamengo e o Fluminense. Saíam os 2 de São Paulo? Não sei. Mas aí pegaria quem? O América, aí fica mais fácil, quer dizer, na ideia, né? Na proporção de que teremos aí, pode ser um furacão, chegando na parte final, dos 4... que nós estamos classificando lá embaixo, o Atlético é o principal personagem dos 4 para entrar no meio desses 4 grandes aí, quer dizer, considerados grandes, né? O Atlético, ele entrar... A grosso modo, Gilberto, pensando aqui, o Atlético do Paraná, a grosso modo, e pelo que a gente tenta descobrir aqui, o Atlético do Paraná, para continuar, pensamos, não vamos fazer comparação de time, não. O Atlético do Paraná tem América, Fortaleza e Atlético de Goiás. Fica mais fácil. Aparentemente. Ninguém está dizendo. Vamos dizer que o América surpreende e derrube. Né? Pode ser. E tem aquele fator principal, né, amigo? Tem um fator principal. Nós temos 2 vezes Maracanã, ou Flamengo ou Fluminense. Nós temos 1 vez Morumbi, nós temos 1 vez Itaquera, nós temos 1 vez Curitiba, 1 vez Belo Horizonte, outra vez Fortaleza e outra Goiânia. Quer dizer, o título vai ser decidido, logicamente, para essas equipes. O Atlético, eu não quero mentir, não vou mentir para mim mesmo, não. Eu acho que no rigor do pensamento aqui, o Atlético Goiânia, entre eles, é o mais fraco. Não vamos chamar de fraqueza, se está aí é porque está bom. O Atlético Goiás é o que pode representar uma certa fragilidade com os demais. Em segundo, Fortaleza, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, o América de Minas não sobe e desce. Não dá para querer adivinhar. Agora, a partir do momento que tivermos a tabela na mão, a gente pode fazer um pré-julgamento aí. Não, mas vamos tomar por base, já que nós estamos no né? Um clássico vai acontecer, na minha opinião. Não sei se é Corinthians com São Paulo, não sei se é Corinthians com Flamengo, não sei se é o Fluminense com São Paulo. Aqui dois pode ser que não dê clássico nenhum. É isso aí, 2 caem aqui. Porque é difícil dar São Paulo contra Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza, Furacão e Flamengo, e América e Corinthians. Eu acho que pode ser que agora não dê clássico nenhum. No mínimo, um clássico vai acontecer aqui dos 4. Vai depender do sorteio, né, capitão? Eu gostaria de ver São Paulo e Fluminense. Ô, Giba, o Flamengo jogar contra o Curitiba sábado, 7h já é um exemplo aí do que pode ser, né? Tudo, né? O jogo é em Brasília, né? Vai ser em Brasília, 19 horas. 19 horas. Brasília. Não, mas o Curitiba tá 19, fora. 19. Não, mas aqui pode dar Flamengo e Atlético do Paraná, Fluminense e América, São Paulo e Fortaleza, Corinthians e Atlético de Goiás. Podemos ter essa primeira fase, né, essas quartas de final, sem clássico. Sem clássico. Como pode dar 2 clássicos, como pode dar Fla-Flu, como pode dar São Paulo e Corinthians. Vai ser legal, hein? Os clássicos primeiro aí, caem 2. Vão cair 2, hein? Se cruzar 2 clássicos, 2 grandes vão estar na tábua da beirada. Eu acho que o Atlético nessa daí, se ele não pegar São Paulo, Fluminense, Flamengo e Corinthians de cara, o Furacão decide novamente entre os 4 melhores do Brasil. Vá por mim. Há que se estabelecer o seguinte, qualquer forma, de qualquer maneira, quem for para outra fase vai pegar ou Flamengo, ou Fluminense, ou São Paulo, ou Corinthians. Isso aí é, né? Fundamental. Que é realmente... Se der 2 clássicos aí
nesse sorteio da próxima terça-feira, a partir de 1h30, meu amigo, esses times considerados de menor idade, vão rir barbaridade. Passamos de conta que o Fluminense elimina o Flamengo. O Flamengo está fora. Passamos de conta que o São Paulo elimina o Corinthians. Pô, aí fica Fluminense, São Paulo contra ou Atlético, ou América, ou Fortaleza, ou Atlético de Goiás. Sei lá. O campo do condicionamento, é um condicional, né? É o que a gente tá falando. O Si não joga em lugar nenhum. É esperar para ver o que vai dar, né, o capitão? Bolinha gelada no sorteio. Cuidado. Bolinha gelada no sorteio. É verdade. Aí se eu sofri na Bahia lá quando quiseram fazer o final Corinthians e Flamengo. Meu Deus do céu. Mas olha, será que acontece isso ainda nos dias de hoje, seu Reinaldo e Gilberto e Jarbas? Ô, Hidalgo, você viu as pedreiras que o Curitiba tem, cara? Eu acho o seguinte, eu acho que na hora do sorteio devesse ter alguém para dar a hora certa. Só isso. Olha, agora, às 13h47. Às 13h47 desta tarde de terça-feira, ou 13h50, vamos proceder o sorteio. Pô, mas por que essa desconfiança? Por que tem que dar hora certa? Porque eu não sei se está gravado. Não sei se está gravado. Ué, é que nem esses sorteios que tem, vale não sei do que aí, não sei o que e tal. O cara vai lá e sorteia, ganhou o fulano e tal, não sei aonde. Pô, eu não sei se aquilo tá gravado, meu amigo. E a conta não fecha desse negócio aí, né? O auditor... É igual posto de gasolina. Você pergunta pro gerente, pô, a gasolina aqui tá 5, por que não põe 4,98? Pô, Gilberto, não dá, cara. Pô, a gasolina tá... Tu passa outra semana lá, abasteça com 25 litros e guia um apartamento. Não, mas não é fato o que eu tô falando? Opa! O auditor da CBF tá ali. Tá ali o Sabe representante do... Ei, Reinaldo, desculpa te contar, sabe o que tinha que ser? Tinha que ser um globo que você fica rolando a bolinha e cai, o cara tira. É igual o jogo da Mega. Mas essa bolinha aí também... O cara não põe o 63, cai o 63. Aí ele tinha que jogar a bolinha para dentro do globo para ver se ela cai de novo. A grosso modo, Gilberto, se eu botar um imã ali embaixo e botar uma pedra imada, uma bola imada, a bola com imã vai ser puxada para fora. Vai ser puxada para fora. Não, mas ninguém tá... Olha, veja o senhor, nós estamos fazendo uma comparação de um sorteio de quartas de final do Campeonato Brasileiro. Os senhores imaginem como é que está a cabeça da população com relação à votação que vai acontecer em 2 de outubro. Exatamente. Oi, Dago. Imaginem os senhores o que vai acontecer. O que você fala, Dago? Tem que ser que nem a Copa, né? Copa do Mundo? Tem que ser aberto com televisão na cara, né? Tem que ser assim, porque o interesse é grande aí, hein? Lógico que é grande. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. É verdade. Bom, nós temos 2 minutos para acabar o programa aqui hoje. Com vários assuntos. Feito uma regulamentação maior na competição, lá atrás, antes do início do campeonato, numa reunião, e que dissesse, olha, para as quartas de final, o primeiro colocado que tem mais pontos, que somou mais gols, que tomou menos gols, vai jogar contra o terceiro. Aí era o mais certo. Sim. Aí era o mais certo. Então hoje nós teríamos quem é o time que levou mais gols, que levou menos gols, que fez mais gols. Isso não está no regulamento. É o primeiro. O segundo colocado é aquele que vem atrás. Seria a regulamentação e não tivesse esse sorteio que deixa a cabeça do cara a pensar nessas coisas que nós estamos pensando aqui. É verdade, não estamos chamando ninguém de desonesto, não, mas é que... Diga, Hidalgo. Jarbas, diga. Um minuto para fechar o programa, viu? Um minuto para fechar. Já estiveram na cobertura de eleições da Confederação Brasileira de Futebol lá na Eu já fiz. Eu tive lá uma vez. Eu não sei se foi na vez que você esteve quando deu uma maior briga para colocar novamente lá o Almirante e o Nabi andou dando esporro lá, dando porrada. Eu estava lá. Eu estava lá. Você lembra que coisa feia? Eu estava lá. Até polícia deu. Aquela rua da Alfândega soltaram bomba de gás lacrimogênio. Eu estava lá com o Altair Bafa. Bafinha. Pô, aquela rua da Alfândega, que é desse tamanhinho. A rua da Alfândega é desse tamanhinho assim. Até a polícia
O elevador era um só, era aquela porta pantográfica, aquela porta que abre. Derrubaram o elevador, teve bomba de gás lacrimogênea, foi uma zona. Foi uma zona. Parou a eleição. E aí ganhou o Almirante porque ele era mais velho. É verdade. Bom, Dogo, para acabar o programa, qual que é o seu destaque final aqui? Que chamou vários assuntos do programa de hoje, hein? Nossa! Hein, Dogo? Quer que você feche aí a nossa conversa? O melhor assunto foi esse agora que o Reinaldo levantou. Eu estou aqui entre as 8 equipes, torço para que tenha 2 clássicos e dê uma oportunidade para outras equipes também melhorarem a condição financeira e trazer o público dos seus estados, né, das suas cidades. Eu acho que vai ser muito bacana um Fortaleza. Você imaginou o estádio lá no Ceará? Maravilhoso. Imaginou aqui o Furacão lotando o estádio. O América também, apesar que ele pode jogar no... Não, a América não joga no Mineirão, né? Mas seria ótimo dar oportunidade para essas equipes aí, para ganhar um troco e ter um pouco mais de visibilidade, né? Acho que esse assunto pode seguir aí até semana, né? Porque vai ser nessa semana. Quando vai ser mesmo? Terça-feira, 1h30. 1h30. Terça-feira, vamos ficar atentos. Terça-feira. Vamos ficar atentos aí. Reinaldo, para fechar você, Rei. Vou fechar e esperar essa rodada de final de semana aí, né? Amanhã tem Flamengo e Curitiba, tem clássicos e tal, para ver agora o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro. Esses times grandes que estão na intermediária da competição, que é o caso do Flamengo, que se ganhar do Curitiba amanhã dá um passo gigantesco para encostar nos primeiros classificados, colocados, né? Sim. E é possível restabelecimento do Botafogo. Botafogo deu uma caída geral, cara. Deu uma caída geral, tanto na Copa do Brasil eliminado, como também no Campeonato Brasileiro. A única coisa que eu posso dizer, Gilberto Costa, é que sextou! E aí, Giba, vai ter piadinha no final aí, Giba? Tá todo mundo esperando aqui. Eu lembrei de uma, rapaz. Eu tô ficando velho mesmo. Ficando, graças a Deus. Eu tinha uma aqui, rapaz, na ponta da linha, depois eu fiquei... Esqueceu? Mas a piada vamos esperar até o sorteio, né? Putz, esqueci mesmo, cara. Eu tava com uma duro que você vai desligar o microfone e vai lembrar. Você vai desligar o microfone e vai lembrar. Não, o problema é um só, né? Eu vou começar a escrever aqui. Isso. O Arthur, vou ficar escrevendo, cara. Os ouvintes estão pedindo aqui, Giba. Isso daí eu vou. Não é uma piada. É uma piada, mas aconteceu. Chamaram o fato venéreo, como diria aquele da praça. Mandaram o treinador embora. Aí chamaram um cara para assumir da diretoria, para assumir o clube. Aí na preleção, ele aqui, ó, me chamaram para assumir, eu vou assumir, agora eu sou o treinador. E aqui ninguém vai mandar, se mandasse eu não estava aqui, papapá, e o time vai sair jogando. Aí ele tirou o papelzinho do bolso e começou a ler o nome do time, dos jogadores que ia jogar. Aí daqui a pouco ele comentou com o auxiliar dele e falou, cara, essa letra aqui tá difícil de entender pra caramba. Mas aqui ninguém manda, aqui quem manda sou eu. Dá uma olhada aqui que tá escrito aqui, pô, tá difícil essa letra pra saber qual o jogador aqui. Ele não sabia. Deram o bilhetinho no bolso dele, com a letra toda engarrachada, ele não sabia ler, mas quem mandava era ele. Ele que mandava. Ó, sentimos a volta do Arthur hoje. O Arthur. Onde ele foi, o Arthur? Assuntos particulares. Foi comprar outro quadro? Tchau, gente. Tchau, bom fim de semana a todos aí. Um abraço, Arthur. Com certeza vai estar com a gente aqui. Um abraço, querido Arthur Bernardes. Nosso boletim da bola, você sabe, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Em nome também da Nil Móveis Planejados, móveis no Campolim e também no Iguatemi. Tequari, há 3 décadas construindo indústrias do Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil, o app da Rádio Futebol, foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Se você precisa de um app, é a Virtus o nome para você contratar, para ter um app da sua empresa ou da sua rádio.
Virtus.ag. Em nome também dos vídeos já localizados, o Mundo te vê num clique, no máximo em 2. E também em nome da Comprecar. Você que precisa vender seu carro, entra lá, comprecar.com.br e você vende seu carro. Tchau, gente. Um abraço. O programa volta ao vivo na segunda, 9 da manhã. Mas de sexta para até segunda, a gente reprisa todos os programas um atrás do outro para relembrar esses papos que tivemos no Boletim da Bola. Tchau, gente. Um abraço. O tamanho do Brasil. Vê se cuida.